A reencarnação é um dos mistérios mais intrigantes da humanidade, presente em diversas culturas e tradições espirituais ao longo da história. A ideia de que a alma não se extingue com a morte, mas renasce em outro corpo para continuar sua jornada de aprendizado, fascina tanto crentes quanto céticos. Embora não haja provas científicas definitivas, inúmeros relatos ao redor do mundo sugerem que algo além da simples coincidência pode estar em jogo. Casos como o de Shanti Devi, a menina indiana que reconheceu sua família de uma vida passada, ou o de James Leininger, que lembrava detalhes da Segunda Guerra Mundial sem jamais ter estudado sobre o tema, desafiam explicações convencionais. Há também histórias que conectam figuras históricas, como a impressionante semelhança entre Enzo Ferrari e Mesut Ozil, levantando a hipótese de que a alma possa reencarnar rapidamente. Além desses, o caso de Dorothy Eddy, que parecia ter lembranças precisas do Egito Antigo, e o de Barbo Carlin, que acreditava ser a reencarnação de Anne Frank, reforçam a possibilidade de que consciência possa transcender a morte. Seja interpretada como um fenômeno real, uma construção psicológica ou um enigma ainda não compreendido, a reencarnação continua a despertar a curiosidade e a alimentar debates sobre a natureza da existência e da alma. A reencarnação é uma das crenças mais antigas da humanidade, presente em diversas religiões e filosofias ao redor do mundo. A ideia de que a alma não morre com o corpo, mas renasce em outra existência, atravessa séculos e culturas, sendo um conceito central em tradições como o hinduísmo, o budismo, o espiritismo e até mesmo algumas vertentes do judaísmo e do cristianismo primitivo. Para muitos, a reencarnação não é apenas uma crença, mas uma explicação lógica para certos mistérios da vida, como talentos inatos, fobias inexplicáveis e conexões profundas entre pessoas que parecem se conhecer há muito mais tempo do que uma única vida permitiria. Entre os relatos de possíveis reencarnações, alguns casos se destacam pela riqueza de detalhes e pela dificuldade de serem explicadas apenas como coincidências. Crianças que recordam vidas passadas com precisão surpreendente, descrevendo lugares, nomes e eventos históricos que nunca tiveram a chance de conhecer, desafiam os céticos e fortalecem a crença de que a alma possa transcender a morte. Estudos conduzidos por pesquisadores como Ian Stevenson documentaram centenas de casos em que crianças, ainda muito pequenas, narraram experiências de vidas anteriores, muitas vezes confirmadas por registros históricos. A ideia de que cada vida é uma oportunidade de aprendizado e evolução espiritual é um dos pilares da crença na reencarnação. De acordo com essa visão, não vivemos apenas uma existência isolada, mas várias, cada uma trazendo desafios, lições e a chance de reparar erros do passado. Isso se conecta à noção de karma, segundo a qual nossas ações influenciam diretamente nossas vidas futuras, promovendo um ciclo de crescimento e desenvolvimento espiritual. Apesar das evidências e dos inúmeros relatos fascinantes, a reencarnação continua sendo um mistério sem comprovação científica definitiva. Para muitos, as lembranças de vidas passadas podem ser fruto da imaginação, de sugestões externas ou mesmo de memórias herdadas geneticamente. No entanto, para aqueles que já experimentaram sensações intensas de déjà vu, lembranças inexplicáveis ou sentimentos profundos por lugares e pessoas desconhecidas, a reencarnação parece ser a única explicação plausível. Seja vista como um fato, uma crença ou uma mera possibilidade, a reencarnação continua a despertar a curiosidade da humanidade, desafiando nossa compreensão sobre a natureza da existência e do que acontece depois da morte. Afinal, se a vida não termina com a morte, então cada experiência, cada escolha e cada encontro pode ser apenas um novo capítulo de uma longa jornada que atravessa séculos e dimensões. Olá a todos, eu sou o Monge Quântico e hoje vamos explorar um dos maiores mistérios da existência, a reencarnação. Será que a alma pode realmente transcender a morte e retornar em um novo corpo? Vamos analisar casos fascinantes como o de Shanti Devi, que reconheceu sua família de uma vida passada, James Leininger, o menino que lembrava detalhes da Segunda Guerra Mundial, e até a intrigante semelhança entre Enzo Ferrari e Mesut Ozil.
Prepare-se para uma jornada entre vidas passadas, memórias inexplicáveis e coincidências que desafiam a lógica. Se você está gostando do vídeo, quero te convidar a se inscrever no canal, deixar seu like e um comentário com a sua opinião sobre este tema. Shanti Devi, a menina que recordava uma vida passada. Na década de 1930, na Índia, uma menina chamada Shanti Devi começou a surpreender seus pais ao relatar, com grande riqueza de detalhes, lembranças de uma vida anterior. Desde os 4 anos, ela insistia que seu verdadeiro nome era Ludi Devi e que havia morrido pouco tempo depois de dar à luz a um filho na cidade de Mathura, a aproximadamente 145 quilômetros de onde morava. A princípio, seus pais encararam os relatos como fruto da imaginação infantil. Mas Shanti persistiu e chegou a descrever a aparência do marido de sua vida passada, seu nome e detalhes sobre a casa em que morava. Intrigados, professores e estudiosos decidiram investigar. Eles descobriram que, de fato, uma mulher chamada Ludi Devi havia morrido em Mathura anos antes, nas mesmas circunstâncias descritas pela menina. Quando Shanti foi levada à cidade, reconheceu instantaneamente sua suposta família anterior, apontando locais que não deveria conhecer e identificando seu marido e filho sem hesitação. O caso foi tão impressionante que chamou a atenção de Mahatma Gandhi, que ordenou uma investigação formal para verificar a veracidade dos relatos. O estudo concluiu que as informações de Shanti eram precisas demais para serem mera coincidência. Até sua morte, ela permaneceu fiel à sua história, defendendo que realmente havia vivido como Ludi Devi antes de renascer. James Leininger, o menino que lembrava a Segunda Guerra Mundial. James Leininger, um garoto norte-americano nascido no início dos anos 2000, desde muito pequeno mostrava um fascínio incomum por aviões. No entanto, o que começou a assustar seus pais foram os pesadelos que ele tinha constantemente, nos quais gritava sobre um avião pegando fogo e caindo no mar. Aos 2 anos de idade, ele começou a relatar, com precisão, detalhes técnicos sobre aeronaves da Segunda Guerra Mundial, algo que parecia impossível para uma criança tão pequena. Ao ser questionado sobre essas lembranças, James afirmou que era um piloto chamado James Houston, que lutou na Segunda Guerra e morreu quando seu avião foi abatido por japoneses. Ele descreveu o porta-aviões em que serviu, o tipo de avião que pilotava e até reconheceu colegas de sua suposta vida passada quando viu fotos antigas. Seus pais, céticos no início, resolveram investigar e descobriram que todas as informações que o filho forneceu eram verdadeiras. Houston realmente existiu e morreu exatamente da forma descrita pelo menino. Além disso, quando James conheceu veteranos da Segunda Guerra, ele os chamou por nomes antigos e mencionou eventos que só os soldados que serviram juntos poderiam saber. Esse caso se tornou um dos mais bem documentados sobre reencarnação e continua sendo um mistério para muitos. As Gêmeas Pollock, o retorno das Irmãs Perdidas. Em 1957, na Inglaterra, um casal passou por uma tragédia devastadora. Suas filhas, Joanna e Jacqueline Pollock, morreram em um acidente de carro. O luto foi profundo, mas 1 ano depois, a mãe deu à luz a gêmeas, Gillian e Jennifer. À primeira vista, eram apenas irmãs comuns, mas à medida em que cresceram, começaram a demonstrar comportamentos e lembranças estranhas. Jennifer, por exemplo, tinha uma marca de nascença no mesmo local onde Jacqueline, a irmã falecida, possuía uma cicatriz. Além disso, as gêmeas pareciam lembrar de eventos e locais que nunca haviam visitado, mas que faziam parte da vida de suas irmãs falecidas. Elas reconheceram a escola em que Joanna e Jacqueline frequentavam, falaram sobre brinquedos que nunca tinham visto antes, mas que pertenciam às irmãs, e até apresentaram os mesmos medos e hábitos. O mais surpreendente é que, à medida que cresceram, essas lembranças começaram a desaparecer por volta dos 5 anos, um fenômeno comum em muitos relatos de reencarnação infantil.
Esse caso foi estudado pelo pesquisador Ian Stevenson e permanece um dos mais famosos sobre o tema. Dorothy Edge, Set, a mulher que se lembrava do Antigo Egito. Dorothy Edge nasceu na Inglaterra em 1904 e teve uma infância aparentemente normal até sofrer um acidente aos 3 anos de idade. Depois de cair de uma escada e ser dada como morta por alguns minutos, Dorothy começou a apresentar um comportamento estranho, falando sobre um lugar ao qual queria voltar. Ela demonstrava um fascínio inexplicável pelo Egito Antigo e, à medida que crescia, começou a afirmar que era a reencarnação de uma sacerdotisa chamada Bentrechit, que viveu na corte do faraó Sete I no século 13 a.C. Dorothy cresceu e se tornou uma egiptóloga, mudando-se para o Egito e adotando o nome de Set. Seu conhecimento sobre a antiga cultura egípcia era impressionante, e ela foi capaz de descrever locais e detalhes sobre o Templo de Ábidos, que ainda não havia sido escavado. Em algumas ocasiões, arqueólogos testaram seu conhecimento e ficaram surpresos quando ela apontou passagens ocultas e câmaras secretas antes mesmo de serem descobertas oficialmente. Apesar do ceticismo de muitos, sua precisão e contribuições para a egiptologia foram inegáveis, tornando sua história um dos casos mais fascinantes de possível reencarnação. Barbro Carlin, a reencarnação de Anne Frank. Barbro Carlin nasceu na Suécia em 1954 e, desde muito pequena, demonstrou ter memórias que não pertenciam à sua vida atual. Ela insistia que seu verdadeiro nome era Anne Frank e que sua família a chamava por um nome errado. Seus pais, que nunca haviam mencionado a história do Holocausto ou do diário de Anne Frank, ficaram preocupados com a afirmação da filha, especialmente porque Barbro descrevia com detalhes eventos que ocorreram na vida de Anne. Além disso, Barbro tinha pesadelos recorrentes com soldados nazistas invadindo sua casa e desenvolveu um medo intenso de uniformes militares. Quando visitou a casa de Anne Frank em Amsterdã, soube apontar detalhes da residência sem nunca ter estado lá. Seu talento precoce para a escrita também chamou a atenção, já que ela começou a escrever poesias e livros desde muito jovem, assim como Anne. Apesar de todas essas coincidências, o caso segue como um mistério, sem explicações definitivas sobre como uma criança sueca poderia ter lembranças tão precisas de uma jovem judia que morreu décadas antes. Mesut Özil e Enzo Ferrari, a coincidência fascinante. Uma das coincidências mais intrigantes do mundo moderno envolve o ex-jogador de futebol Mesut Özil e o fundador da Ferrari, Enzo Ferrari. Enzo nasceu em 1898 e faleceu em 14 de agosto de 1988, enquanto Özil nasceu em 15 de outubro do mesmo ano, apenas 2 meses depois. Além disso, há uma semelhança física impressionante entre os dois, o que levou muitas pessoas a especularem sobre uma possível reencarnação. Embora não existam evidências concretas além da aparência e das datas próximas, algumas crenças espirituais sugerem que a alma pode reencarnar rapidamente após a morte. No entanto, para muitos, essa história é apenas uma coincidência curiosa e sem relação com reencarnação real. Seja vista como um fenômeno real, um mistério espiritual ou apenas coincidências extraordinárias, a reencarnação continua a intrigar a humanidade. Ao longo deste vídeo, exploramos casos surpreendentes de pessoas que parecem ter vivido além de uma única existência, desafiando nossa compreensão sobre a natureza da alma e da consciência. Embora a ciência ainda não tenha uma resposta definitiva, os relatos de crianças que lembram de vidas passadas, as conexões inexplicáveis entre figuras históricas e as experiências de déjà vu continuam a alimentar o debate. No fim, cada um de nós deve refletir e tirar suas próprias conclusões. Será que a vida é um ciclo contínuo de aprendizado e evolução? Ou estamos diante de fenômenos que ainda não conseguimos compreender? Independente da resposta, o importante é manter a mente aberta para os mistérios do universo. Obrigado por me acompanhar até aqui, espero que tenham gostado e até a próxima!